É bom estar aqui para compartilhar um pouco aquilo que Deus tem falado para a minha vida. Interessante, enquanto eu estava meditando, Deus assim, fala para o meu povo que estou com saudade da voz deles. Eu não sei para quem Deus mandou esse recado, mas Ele é o Deus que quer falar conosco. Ele é o Deus que quer falar contigo. Ele é o Deus que quer que você fale com Ele. Ele é o Deus que gosta de se relacionar conosco. E nessa noite, particularmente, amados, nós vamos meditar naquilo que Deus falou ao meu coração, particularmente de terça para cá. O pastor Armando me convocou para eu estar aqui hoje à noite. De terça-feira eu disse, poxa, eu estou com alguns compromissos, não sei se dá, mas deixa eu falar aquilo que está no meu coração. Nós vamos iniciar a série As Mulheres notáveis, né? Mulheres adoráveis, a partir da próxima, adoráveis por Deus, a partir da próximo domingo, e bom seria se já desse alguma coisa de introdução. Mas eu disse, Armando, deixa eu falar aquilo que está no meu coração. E o que está no meu coração é essa mensagem que os irmãos estão aqui nessa noite, aqueles que vieram, aqueles que o Castelão permitiu chegar aqui, aqueles que a Globo permitiu, né, final de campeonato, alguns talvez vieram pela manhã e faltaram hoje à noite, estou vendo algumas cadeiras vagas, né, mas com certeza foram esses que Deus trouxe para ouvir a sua voz. Amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 19. Juízes, capítulo 7, versículo 19. Se você gosta de anotar, colocar algum título na mensagem, essa mensagem tem como título, por sinal eu não gosto muito de dar título, cada vez que eu prego, no outro dia o pessoal do NCA pergunta, pastor, qual é o título, né? Eu digo, rapaz, bota aí qualquer um, né? Inventa aí qualquer título, né? Mas essa eu pensei no título, Lambedores de Água. Aí vocês vão entender um pouco no final o que Deus quer falar através desse título, né? Amados, Juízes capítulo 7, versículo 19, diz assim, chegou, pois, Gideão e os seus 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cantos que traziam nas mãos, né? Ah, mas se parasse só aí, você ia dizer, poxa, não entendi muita coisa, né? Talvez você entendia aí que os cântaros, eu sei o que é cântaro, sei o que é trombetas, né? Eu sei o que é guardas, sei um pouco o que é Gideão. Mas o que esse texto quer falar para mim? O que Deus quer falar através daquele pastor para a minha vida? O que foi que Deus falou para a vida daquele pastor para ele trazer essa mensagem? Então vamos entrar na presença de Deus, vamos pedir direção a Ele nesse momento, né? Vamos orar. Pai, nós nessa noite já temos cantado, Senhor, que eu confiaremos em Ti, Senhor. Nós temos cantado também, Deus, nessa noite, que Tu viesse ser tudo em mim, tudo em nós, Senhor. Que Cristo viesse ser em mim tudo, e o que nós queremos, Senhor, em nome de Jesus. E nessa noite em particular, Deus, Tu possa aquietar o nosso coração, a nossa mente, Pai. Talvez nessa noite tem pessoas que chegaram atribuladas, ansiosas, Senhor, preocupadas, chateadas. Pai, em nome de Jesus, repreende tudo isso, para que não seja impedimento para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, Pai, vem falar aos nossos corações. Nós te pedimos ajuda, Senhor, porque eu sei que essa mensagem só será dada com a ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Amados, vamos entender o contexto do texto que nós acabamos de ler e ver no telão, de Juízes capítulo 7, versículo 19. Porque ele é um texto no meio de muito contexto. Na verdade, ele é um texto no meio de uma história, né? Uma experiência que um povo teve com Deus. Talvez eles, muito mais do que nós, estavam clamando aquilo que nós cantamos aqui: confiarei em Ti, Senhor. Eu preciso confiar em Ti. Porque tem momentos em nossas vidas que nós não temos outra alternativa, a não ser clamar ao Senhor, dizer: Senhor, me ajuda, eu quero confiar em Ti. Porque muitas vezes a gente está tão enrolado, né, com as circunstâncias, com as perseguições, com a inversão dos nossos inimigos, que nos deixa em situação indelicada e até mesmo desconfortável. E o povo que nós vamos meditar um pouco, o povo de Israel, estava numa circunstância assim. Talvez você está aqui nessa noite, está passando por alguns sintomas, passando por alguns momentos que talvez, da forma como esse povo estava passando. Mas eu quero dizer para você que a receita já foi dada através dos cantos, não precisava nem eu pregar nessa noite. Confia nele e faz dele tudo em ti. Queridos, um pouco antes do capítulo, no versículo 6, nós lemos o versículo 7, capítulo 7, versículo 19. Nós vamos dar uma lida para a gente entender o contexto, o porquê do capítulo 17, versículo 19, olhando para a história um pouco do povo de Israel e a interação de Deus com a vida de Gideão, esse homem, esse personagem, que nós vamos meditar um pouco na vida dele. Juízes capítulo 6, versículo 1. Isso é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Fala assim, Juízes capítulo 6, versículo 1, vai aparecer no telão, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Ou seja, aqui o povo do Oriente está falando dos árabes também. Versículo 4, do capítulo 6. E contra eles se acampavam, destruindo produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiu com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir a terra do povo de Israel. Versículo 6. Assim Israel, aqui está falando do povo, ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 7. Todos os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa de quem? Os midianitas. E diz assim: o Senhor lhes enviou um profeta, eles clamaram, o Senhor atendeu, e o Senhor, versículo 8, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse: eu é quem vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Disse o Senhor: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não dertes ouvidos à minha voz. Queridos, a grande verdade é que o versículo 7, no capítulo 7, versículo 19, que a gente vê
falando das trombetas, falando dos vasos de barros, falando das tropas, né, que nós vimos, tem a ver justamente porque aquele povo tinha passado 7 anos, estavam por 7 anos sendo massacrados pelos midianitas. Quem eram esses midianitas? Midian era o nome de um dos filhos, ou talvez o 4º filho da dona Quetura. Se tem alguém grávida aqui, uma boa indicação para colocar o nome na filha, Quetura. E se você quiser melhorar, bota Quentura, né? Quetura foi uma das esposas de Abraão. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, Abraão casou com Sarai, Sara, teve um filho, Isaque, e logo depois ela morreu. E depois que morreu e Abraão ficou viúvo, ele casou com Quetura. E Quetura era Quentura. Ela teve 6 filhos. Olha o nome dos bonitinhos. Zimran, Cozã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Certo? Outras indicações para quem colocar nome nos filhos. Está escrito lá em Gênesis capítulo 25, versículo 1. Tá certo? A grande verdade é que os filhos de Abraão, na palavra de Deus, somente 2 são bastante conhecidos por nós. Ou seja, Isaque, que foi o filho da promessa, e Ismael, que foi um filho com a escrava Agar, que eu já preguei sobre a escrava Agar aqui também. Então, Midian, o 4º filho dessa senhora chamada Quetura, casada com Abraão, Midian, irmão de Isaque por parte de pai, tá certo? O que aconteceu? Midian se tornou, de onde vem a palavra midianitas, se tornou um perseguidor do povo de Israel. Então, Midian, preste atenção, amado, Midian é de onde vem a esposa de Moisés, Zípora. Moisés casou-se com uma parente de Midian, Jetro, seu sogro, ou Reuel, que é o mesmo nome de Jetro, certo? E Jetro quer dizer abundância, excelência. Jetro, sogro de Moisés, pai de Zípora, ele era sacerdote em Midian. Midian tornou um povoado, tornou um povo chamado Midian. Por isso, os midianitas, que é esse povo que estava massacrando o povo de Israel, da história que nós vamos meditar nessa noite, certo? Queridos, agora preste atenção. Um filho de Abraão, Isaque, certo? Israel, certo? O filho de Israel, Israel, eu falei Isaque, né? Israel era perseguido por outro filho de Abraão, chamado Midian. Quer dizer, eram irmãos de sangue. E um começou a se impor contra o outro. Agora, preste atenção, queridos. Diz a palavra de Deus, no versículo 1 do capítulo 6, que Midian oprimia Israel por longo 7 anos. Né? Por 7 anos, os israelitas estavam sendo oprimidos, de forma que, quando estavam na época das vinhas, ficar floridas, né? Brotar as vinhas. Aí vinham os midianitas e o que acontecia? Traziam raposas e soltavam nas vinhas para ela ser devorada pelos midianitas. E quando estava na época da colheita do trigo, tá certo? Na colheita do trigo, o que acontecia? O trigo começava a florar, né? Ficar bonito, né? Aí o que acontecia? Ele vinha com camelos, muitos camelos, diz o texto que eram tantos como gafanhotos, não só a quantidade de pessoas, mas como a quantidade de camelos, que não podia se contar, e eles vinham e durante um tempo pisoteava toda a plantação do trigo, também para devastar. Queridos, a Bíblia declara que por essas ações dos medianitas, Israel passou de uma terra rica, passou para ser uma terra pobre. E no versículo 6 do capítulo 6 de Juízes, diz que Israel ficou
muito, muito debilitado. E justamente com a pobreza veio a fome, e com a fome veio a morte. Só que ninguém imaginava quando aquilo iria acabar. Por isso o povo de Israel não teve outra alternativa a não ser clamar ao Senhor. Ah, amados, se existe uma coisa que é bom para Deus ouvir o povo clamando, ou a aclamação do povo, é quando essas adversidades, as dificuldades batem na nossa porta. Israel não era diferente, preste atenção. Eles estavam lá, agora diz o texto que Israel ficou naquela situação, por quê? Porque fez mal perante o Senhor. Ele fez mal perante o Senhor. E por isso o Senhor permitiu que os midianitas passassem a dominar sobre aquele povo que veio, foi chamado para liderar. Dá para entender, amados? Começou a entender aqui talvez o mistério dessa história que está na palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que Israel se tornou uma região muito, muito pobre. Por que ele se tornou pobre? Porque os midianitas não permitiam que sustento algum, diz o texto, chegasse no arraial dos israelitas. Ou seja, nenhuma ovelhinha, nenhuma vaquinha e nenhuma jumentinha. A única coisa que eles não conseguiram tirar, mas assim mesmo dominaram, sabe o que foi? Foi o Rio Jordão. Mas o Rio Jordão, amados, preste atenção, o Rio Jordão, que é o maior, preste atenção, o Rio Jordão, que foi motivo também de muita disputa entre eles, o Rio Jordão, ele é um rio bem diferente de muitos rios que nós conhecemos. Diz o texto que o Rio Jordão, diz a história, que o Rio Jordão, ele nasce, aliás, ele não nasce em nenhuma nascente. Começa logo por aí, ele é diferente. Todo rile nasce numa nascente, no olho d'água, num poço, numa cacimba, sei lá. Onde dá origem ao rio. Mas o Rio Jordão, ele nasce de forma diferente. Ele não nasce no nascedouro. Como é que pode, se ele não nasce no nascedouro? Vou explicar por que o Rio Jordão é diferente. Querido, o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon. O Monte Hermon é o monte mais frio do mundo. Todo dia, aquele monte, ao entardecer da noite, ele fica branquinho, todo branquinho, de gelo. É o rio mais frio do mundo. E o Monte Hermon é o monte mais frio do mundo, porque toda noite ele fica congelado. E quando amanhece o dia, ele descongela, aí forma o rio Jordão. Só, amados, que Midian, esse inimigo do povo de Israel, o que foi que aconteceu? Eles conseguiram conquistar e eles passaram a ter posse da propriedade. Até o rio, que seria também uma fonte de vida para a sobrevivência daquele povo, era minguado para o povo, porque o domínio dos midianitas também era muito, mas muito forte. O Rio Jordão, ele é o único rio que nasce em Israel e morre em Israel. Ah, mas como é que ele nasce e morre? É verdade, ele morre, sabe aonde? No Mar Morto. Mas, pastor, o senhor não falou que ele não morria no mar? É verdade, mas Mar Morto é expressão de palavra. A grande verdade é que o Mar Morto é salgado, é verdade, é salgado. Mas o sal do Mar Morto vem, sabe de onde? Porque está sobre aquela cidade que todos nós conhecemos, que era chamado Vale do Sal, Sodoma e Gomorra. Por isso, há sal. Então, queridos, a única coisa que Israel ainda tinha, ainda era minguado pelo povo, era o Rio Jordão. E assim mesmo, havia muita luta para que eles usufruíssem um pouco do Rio Jordão. Agora, preste atenção, queridos.
No versículo 6, no capítulo 6, diz que Israel ficou o quê? Debilitada, né? A nação ficou debilitada. As ovelhas de Israel foram levadas, foram embora. As vacas de Israel foram levadas. A plantação de Israel foi confiscada e exterminada. E tudo por isso, por um opressor, um destruidor, que era irmão do próprio Israel. Querido, tem momentos em nossas vidas que nós estamos como Israel, ou podemos estar como Israel. Algo em nossas vidas passa, camelos passam em nossas vidas, raposas passam em nossas vidas, e nos levam a algumas coisas que é importante para nós. Aquele povo foi alimentação, foi frutos, foi os bens, certo? Da mesma forma, tem coisas que passam em nossas vidas, que são também nossos inimigos, que confiscam algumas coisas de nós. Por exemplo, a nossa paz. Estamos vivendo um momento, queridos, onde muitos crentes não têm paz. Embora há uma promessa de Deus para nós. A minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Muitas vezes, passa algo por nós que tira a nossa alegria, confisca a nossa alegria, leva a nossa alegria. A palavra de Deus diz que Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Jesus. Tem coisas em nossas vidas que passam e tiram a harmonia do relacionamento, do lar, do relacionamento conjugal. Tem coisas em nossas vidas que tiram o nosso entusiasmo, o elan, a vontade de viver. E tem coisas em nossas vidas, amado, que tira até a nossa mordomia, os nossos bens materiais, por causa dos nossos inimigos. Agora veja, amados, Israel estava nessa circunstância. E quando ele estava nessa circunstância, quando ele estava nessa situação, olha o que aconteceu. O versículo 11 do capítulo 6 de Juízes diz assim: veio um anjo do Senhor. Vocês estão lembrados, queridos? O que tinha acontecido? Israel estava naquela situação, o povo estava clamando, estava sendo oprimido, não tinha mais solução, não tinha mais saída, eram 7 anos de sofrimento, e o povo clamando, e Deus escutando, mas Deus escuta, mas Ele atende no momento dele e na hora dele. Sabe por que Deus atende no momento dele e na hora dele? Para mostrar para você que Ele é tudo. Ele é tudo. Porque muitas vezes nós queremos controlar Deus nas nossas vidas. Queridos, diz o texto que veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que pertencia a Joás, está no texto lá? Que pertencia a Joás, pai de Gideão. E esse anjo, ele viu Gideão no lagar. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Lagar, amado, é o lugar onde se amassa uvas. Preste atenção. Gideão estava no lagar. Mas, pastor, mas sim, o que está fazendo lá? Uva. Esse lagar, amado, estava abandonado há 7 anos, não tinha uva. Só que, sabe o que ele está fazendo lá? Ele estava aproveitando o ambiente chamado lagar. Sabe para quê? Para peneirar trigo. E Gideão estava lá, ocupando aquele lugar, era mais ou menos assim, ele estava lá com uma peneira grande, né? Era trigo para cima, palha de lado, né? Aí disse que o anjo do Senhor viu Gideão, sabe aonde? No lagar. Lagar, amados, era um lugar abandonado. O povo de Israel tinha abandonado o lagar. Porque o lagar para o povo de Israel era algo que estava sem utilidade. Para que lagar? Para que? Nós não temos uvas. Tá certo? E justamente um lugar onde os midianitas não iriam buscar alguns israelitas. Sabe por quê? Porque era o único lugar que eles não deveriam estar. Porque, afinal de contas, vão fazer o que no lagar se não tem uva? E diz que o anjo do Senhor viu Gideão no lagar, né?
E ao ver Gideão no lagar, versículo 12, do capítulo 6 de Juízes, diz assim, aí o anjo chega para Gideão e diz assim, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, ou seja, homem valente. Amado, preste atenção. Quando eu comecei a ler esse texto, cara, mas Gideão era um israelita, frouxo. Ele estava lá sendo oprimido 7 anos pelos midianitas, né? Irmão de sangue, que se tornou inimigo. E chegou o anjo do Senhor e diz assim, Gideão, o Senhor mandou dizer que você é um varão valoroso, homem valente. Olha qual foi a expressão de Gideão ao ouvir aquele pronunciamento, né? Do anjo, né? Aí Gideão diz assim, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Preste atenção, amado, mesmo ele sendo conceituado pelo homem varão valoroso, homem valente, ele teve uma reação humana, como qualquer um de nós, quando está passando por problemas, dificuldades, terminar as bases, não, que é isso? Eu sou isso? E por que está acontecendo isso conosco? Queridos, aqui é onde está o mistério. O porquê que o anjo do Senhor pronunciou, adjetivou sobre Gideão que ele era um varão valoroso. Preste atenção, a primeira coisa que Gideão fez aqui, o anjo falou, o Senhor é o quê? Vamos repetir de novo, o Senhor é contigo. Ele podia ter falado, se o Senhor é comigo, ele não falou isso. Se o Senhor é conosco, certo? Então, por que nós estamos passando por essa situação? Nós sabemos, Gideão não sabia, porque aquele povo estava passando. Nós sabemos porque o texto que nós lemos no capítulo 1 diz assim, que o povo de Israel praticou, fez o que era mal perante o Senhor. E o Senhor permitiu esse inimigo sobrepor Israel, né? Queridos, eu olho para Gideão, a primeira característica que eu começo a identificar em Gideão é o quê? Humildade. Já pensou, um chegando, rapaz, o Senhor é contigo, eu tenho a força, sou He-Man, né? Não, Gideão disse, não, se o Senhor é conosco, então o que foi que o anjo, que Deus viu e permitiu que o anjo pronunciasse sobre Gideão? Olha, queridos, Gideão quer dizer lenhador, guerreiro. Ele foi o 5º juiz sobre Israel, Gideão, certo? Então, a humildade foi o que Deus viu em Gideão, foi o valor que o Senhor identificou, viu na vida de Gideão, quando ele chamou de varão valoroso, né? Sabe o que quer dizer nos originais, esse pronunciamento do anjo? Diz assim, quando ele fala assim, vai nessa tua força, né? O anjo falou, né? Depois chamou de valoroso, vai nessa tua força. Sabe o que aqui no original fala sobre esse pronunciamento do anjo? Diz assim, ó, vai e continua nessa humildade. Amados, a humildade é algo que está precisando muito no povo de Deus. Faltando humildade nos nossos dias. A humildade está escassa no nosso meio, na nossa sociedade. Porque nós estamos vivendo um momento, vivendo os valores de ponta cabeça, onde nós somos valorizados pelo que somos ou temos. Aliás, pelo que temos e não pelo que nós somos. E Gideão tinha algo no seu caráter, na sua personalidade, que Deus olhava e via como um valor, por isso chamou ele de varão valoroso, que era a humildade. Sabe o que é a humildade?
termo humildade vem do termo latino, que quer dizer humilitas, que quer dizer baixeza, que quer dizer vileza. Amados, a humildade, ela é necessária para quem quer servir ao Senhor. A humildade é necessária para quem quer servir ao Senhor. Por sinal, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: porque a justiça e a misericórdia, não, diz assim Miqueias, né? Deus pede para o homem andar humildemente com ele. Ó. Deus pede para o homem andar de forma humilde. É o termo de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: pratique a justiça e ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Isso é o que o texto do profeta Miqueias pronuncia, né, sobre humildade. Preste atenção, queridos. A humildade é uma das principais características para os santos, aqueles que foram separados por Deus, para Deus e para dar glórias a Deus. Né? Por isso, no Salmo 34, versículo 2, diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Certo? Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Que coisa, né? Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Sabe por quê? Aquele povo estava faltando humildade. Ele não estava ouvindo mais a Deus. Deus havia, deixado eles em stand-by sobre o domínio dos midianitas, justamente porque estavam fazendo mal perante o Senhor. E Deus precisava trazer um libertador que fosse humilde, porque o humilde é aquele que dá o quê? Ouvidos ao Senhor. Antes de qualquer coisa, né? Sobre humildade, ainda o que é que a gente pode aprender? Que a humildade antecede a honra. Provérbios 22, versículo 4, diz assim: o galardão da humildade e o temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Olha o que Salomão falou, né? Em Provérbios 22, versículo 4. Queridos, a humildade quer dizer dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Ser humilde, queridos, não quer dizer vestir-se mal. Andar de chita, né? Ou chitão, ainda existe isso. Ou de forma brega, né? Não, isso não é ser humilde. Isso não caracteriza uma pessoa humilde. Ser humilde não quer dizer que a pessoa tem que falar mal, né? Tropeçar no vernáculo. Gostaram do vernáculo? Vernáculo, né? Ser humilde, queridos, não quer dizer que tem que andar de Parajana, Topic 55, grande circular, né? Não, rapaz, vê ali, pastor, tão humilde. Estava no Topic 55. Não, isso não caracteriza ninguém humilde, né? Humildade, amado, tem nada a ver com qualquer tipo de miséria. O anjo do Senhor olhou para Gideão e dizia assim: Gideão, continue dependente de Deus. Continue dependente de Deus. E só vai continuar dependente de Deus quem tem humildade no coração. Sabe por quê? Porque ele faz. O homem tem um senso de realizar, de fazer muito grande. E quando ele faz, ele é capaz de dizer: eu fiz. Depois de toda essa exclamação do anjo com Gideão, preste atenção, queridos. Juízes capítulo 6, versículo 25. O Senhor começou
a falar para Gideão o propósito do qual o profeta falou e aquele anjo veio para anunciar a missão de Gideão. Todos nós sabemos que Gideão foi levantado para livrar os israelitas das mãos dos midianitas. Agora, Gideão não sabia, né? E, por sinal, ele, como qualquer um de nós, ele tremeu nas bases também, ele teve dificuldade. Preste atenção. Versículo 6, capítulo 6, versículo 25 de Juízes, diz assim: naquela mesma noite, vai aparecer aí? Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai Joás, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba, ou derruba na nossa linguajar cearense, o altar de Baal, que é de teu pai. Preste atenção, amados. Joás era israelita, pai de Gideão. E Deus começa a lhe chamar assim, vai ser libertador, mas você vai começar a ser libertador começando pela sua casa, pela sua parentela. Eu não quero libertador que não é libertador dentro de casa. Eu não quero o crente ou santo que não é dentro de casa. Eu quero libertador que começa a partir da sua casa. Por isso, Gideão, naquela mesma noite, lhe diz o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai Joás, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica, versículo 26, ao Senhor teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, encamado de pedra, e toma o segundo boi, ou esse segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha. Preste atenção, tinha que cortar, quebrar o ídolo, e com a lenha do ídolo, certo? Que era um poste ídolo a Baal, que vieres a cortar. O que faz com a lenha? Ele diz aqui o texto, que ele tinha que fazer isso aqui. Olha o que aconteceu, versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, olha, ele estava com medo, certo? Porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Mas ele fez, certo? Levantou-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, certo? E eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns, versículo 29, e uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Ó, dedo duro tem em todo canto, né? Até na Bíblia, né? Então os homens daquela cidade disseram a Joás, pai de Gideão: leve para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Quer dizer, se Baal é Deus, deixa que Baal cuide de Gideão, tá certo? Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal. Olha aqui, né? Porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Jerubaal quer dizer, sabe o que, amados? Aquele que procura contenda com Baal, sabe? Amado, a primeira coisa, o cara para ser libertador, ele precisa de alguém que tenha coragem de contender contra os inimigos. Frouxo não. Tem gente que às vezes o cara está endemoniado, vai lá, irmão, vai orar. Eu não, tu é doido, é? Misericórdia de mim, Senhor. Não, vai lá, não jejuei, não. Não estou preparado, não, né? Eu pego muito isso, viu? Queridos, o libertador,
aquele que Deus quer levantar são aqueles homens corajosos. Por isso, a palavra varão, valente, né? Varão corajoso, varão valoroso, foi pronunciado pelo anjo, né? Jerubaal, aquele que procura contenda com Baal. Queridos, Gideão, ele tinha sido convocado por Deus para começar a destruição da idolatria dentro do seu próprio lar. E muitas vezes nós erramos porque nós não conseguimos ser libertador dentro do próximo lar, porque dentro do nosso lar há Baals. Há Baals. Gideão foi convocado também, queridos, sabe por quê? Para botar os medianitas para correr. Gideão disse, Senhor, por que eu, Senhor? Você está lembrado quando Deus mandou ele lá enfrentar o poste do pai e do povo, né, da parentela, os deuses que eles estavam adorando? Não, ele disse que ele temeu, ele foi de noite, mas fez, certo? Mas agora o negócio aqui era para bater de frente, pois agora tu começou por Baal, todo mundo sabe que tu é anti-Baal, que foi o que contendeu com Baal, o teu nome foi mudado para Jerubaal, pois agora, Gideão, bate de frente, vai lá. Agora são os midianitas. Midianitas, né? Aí ele começa a falar assim, Senhor, mas por que eu... Começou a querer afrouxar, né? Porque eu, Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai. É verdade, ele não mentiu, ele era o caçula. Aqui começa um pouquinho de complexo, inferioridade, né? Sim, Senhor, tudo bem, eu sou caçula, eu sou o menor, mas preste atenção, Senhor. A família do meu pai é a menor da tribo de Manassés, de onde ele vinha, né? A qual eu pertenço é a menor. Quer dizer, eu sou de uma família simples financeiramente, não tenho poder. E a tribo de Manassés é a menor da tribo do povo de Israel. É verdade, é verdade. Sabe, amados? Quando eu comecei a olhar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho tendência, eu luto muito com o complexo, né? Eu já preguei sobre isso no retiro espiritual. Eu prego, por sinal, nós estamos nas últimas vagas, 14, 15, 16, do retiro espiritual agora de maio. Se você pretende ir, amado do céu, corra logo lá. Mulheres, vou começar a fazer uma lista de espera, talvez não tenha mais vagas, mas ainda tem algumas vagas para homem. Mas se você é mulher que ainda quer ir, bote seu nome, se Deus quer, Deus manda, Deus leva, tá certo? Então, preste atenção, queridos. Eu luto com um pouquinho de complexo. Eu tenho essa tendência muitas vezes de dizer, poxa, mas eu, cearense, né? Mas eu sei lá, eu sou, sabe, aqui e acolá eu fico me pegando, lutando com esses complexos, né? E Gideão não era diferente, ele está dizendo, mas eu sou o caçula, eu sou pequeno, a minha família é pequena, não tenho bens, queridos do céu. Deus quer nos ensinar através da vida de Gideão. Ele ensinou para Gideão e vai ensinar para nós nessa noite. Deus procura os menores para confundir os maiores. Deus usa os que não têm para confundir os que têm. Deus usa os que não são para confundir os que são. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Ele usa pessoas disponíveis. Preste atenção, queridos. A gente tem atendido e dizer, não, Senhor, eu já fiz isso. Moisés fez isso. Talvez você já fez, não, Senhor, mas eu, né? Houve uma convocação aqui nessa noite. Gente, no dia 22, nós estamos fazendo uma conferência de mulheres, convoca as mulheres, pode vir homem também, vamos servir as mulheres, vamos cortar cabelo, vamos fazer aí cursos e mais cursos, vamos capacitar as pessoas mais necessitadas, mais carentes. Nós temos e elas têm menos, nós vamos ajudar para que tenham mais. Bem, aí você diz assim, mas é um sábado, mas eu não sei fazer. Gente, venha ao menos para servir um café, ao menos para sorrir, para dizer a paz do Senhor, minha irmã. Certo? Porque Deus não procura, Ele não chama desocupado. Não, quando eu não tiver, quando eu estiver sem fazer nada, eu vou. Não. Ele busca pessoas trabalhando. Onde é que Gideão estava? Gideão estava no lagar.
Fazendo o quê? Amassando uvas? Não. Estava o quê? Peneirando trigo. Tinha outros lá, tinha, mas ele quis Gideão, porque era humilde e estava trabalhando, não estava de braços cruzados, só engordando. Tá certo? Amado do céu, preste atenção, Deus quer nos ensinar sobre isso. Agora, mesmo com toda essa interação de Gideão com Deus, esse relacionamento com Deus, preste atenção, Gideão era tão humano, ele era tão humano quanto nós somos, e não era diferente de nós, e preste atenção, quais foram as reações? Primeiro, complexo. Não, senhor, eu sou pequeno, família pequena, eu sou pobre, eu sou... Né? Aí, Deus disse, o senhor é contigo. Estão lembrados? Foi o que o anjo falou? Gideão já tinha escutado, amado, isso aí. Mas ele questionou com o senhor. Ah, tá bom, senhor. Eu fui lá, derrubei os postes ídolos, mas agora enfrentar os midianitas, Senhor, é muita gente. É como um gafanhoto, né? Não foi o texto que falou? Então ele temeu, porque ele viu que o desafio era muito grande. E era mesmo. A Gideão faz um teste espiritual com Deus. Quantas vezes você não fez esse teste espiritual com Deus? Deus disse, vá, meu filho, vá, minha filha, venha, faça. Aí você, não, será que é a vontade de Deus? Será que é mesmo? Senhor, me dá uma prova. Se passar um carro com a terminação 24, é porque o Senhor está falando comigo. Ou não. Se passar um carro vermelho, se passar um gato preto, cruz credo. Aí é supersticioso, né? Amado do céu, o nosso Deus é capaz de provar. Ele é capaz de você colocar ele à prova, se você quiser. Gideão, ele teve a coragem de dizer, Senhor, tudo bem. Já conquistei os medianitas, já fiz tudo isso, mas eu vou fazer uma coisa agora, Senhor. Eu quero um teste. Aí Gideão fez o quê? Ele pegou um punhado de novelo de lã de ovelha, branquinha, colocou fora do arraial da casa, ao ar livre, e disse assim, Senhor, se tu realmente queres que eu vá, seu libertador, que enfrente os midianitas, me dá uma prova, Senhor, que esta lã que está lá fora, no arraial, quando eu acordar de manhã, eu quero que toda a área onde está a lã esteja seca e a lã molhada. Estava no ar livre, no sereno, como nós falamos aqui no Nordeste, né? E quando Gideão acordou de manhã, talvez pensando assim, tomara que esteja seca, eu estou com medo mesmo, eu sou complexado, cheio de complexo. Aí quando chegou lá, amados, Deus respondeu, estava tudo enxuto, menos o quê? A lã. A lã estava tão molhada, que diz a palavra de Deus que ele espremeu e encheu uma taça de água. Qualquer um de nós disse, aleluia, glória a Deus, mais pentecostais, né? Aleluia, glória a Deus, Deus respondeu e tal. Não, Gideão fez não. Senhor, eu quero outro teste. Senhor, eu quero agora, ao contrário. Ao contrário é francês, viu? Eu quero ao contrário. Eu vou colocar de novo a outra lã, certo? Limpinha, enxutinha. Vou colocar lá e eu quero que seja ao contrário agora. Todo o chão fique molhado e a lã seca. Quando for de manhã, amado céu, diz a palavra de Deus, lê o livro de Juízes, capítulo 6, e 7, 8, 9, 10, até Apocalipse, certo? Estava o quê? Estava o chão molhado, a lã seca e quente. Ah, Senhor, aí diz Gideão, com suas palavras, verdadeiramente o Senhor é comigo. Aleluia, né? Gideão pegou 32, convocou 4 tribos, 32 homens, para a guerra agora. Agora vamos. Agora o Senhor é comigo, eu vou. 32 homens. Aí Deus disse, Gideão,
Estou muito bem, você tem capacidade de convocar gente, regimentar gente, se deu muita gente. Mas, Senhor, eles é como gafanhoto, os camelos é como gafanhoto, Senhor. Não posso nem contar. Gideão, é do meu jeito. Muita gente, 32 mil. Tá bom, Senhor. O que é que eu faço? Manda voltar. Gideão, tudo bem. Manda voltar os medrosos. A Gideão lá. Atenção, medrosos! Levante o braço, quem é medroso, tem medo de barata, tem medo de cacalango. Cacalango, é calango, né? É calango, rapaz, o nome do bicho, né? Aqueles que têm medo, rapaz, não, mas tem homem aqui no Nordeste, aqui no Ceará, que é macho, fora de casa. Dentro de casa, não mata uma baratinha, tem medo. É mesmo, a mulher tem que fazer isso, né? Que é muito macho, é da Paraíba. Preste atenção. Todos os frouxos, os piranhas, os covardes podem voltar. Foi o que ele buzinou lá, né? No logofone, né? Querido do céu, diz a palavra de Deus, para confundir a cabeça de Gideão, que 22 mil homens voltaram, covardes, os piranhas. Porque Deus não usa piranha, né? Deus usa covarde, né? Os piranhas voltaram. Os covardes, os medrosos, né? Tem gente covarde mesmo, viu? A Gideão, pronto, senhor. Ah, senhor, sobraram 10 mil só. E os homens lá é como gafanhoto. Aí o senhor disse, Gideão, tem muita gente ainda. Mas, senhor, Gideão, e agora, senhor? São 10 mil. Divide em 2 grupos. Talvez seja a nossa mensagem agora, amados. Agora é a nossa mensagem. Tudo isso foi introdução. Eu vou ter mais umas 2 horas para pregar, né? O pastor Mano está aqui. Tá. Preste atenção, queridos. Não vou passar do horário, não. Agora era a hora da verdade. Os covardes foram embora. Os covardes são aqueles que vêm, escuta a palavra, acha bonito, dá até oferta, mas não tem coragem de se identificar com a pessoa de Jesus. É covarde. Não quer assumir uma identificação, uma identidade com a pessoa, obra e palavra do Senhor. Já passaram esse. Agora eram os que estavam lá. Aí Deus assim, pronto, Gideão. Isso foi a orientação de Deus. Agora, o primeiro teste foi Gideão. Separa os covardes. Agora era Deus. Vai lá agora e diz assim, 2 grupos. Um da esquerda e um da direita. Pronto. Leva lá no rio e manda beber água. Preste atenção. Os que chegarem lá e se ajoelharem, tomando ficar do lado. E os que chegarem lá dentro da água e beberem a água, lamberem a água como cachorro, como cão, separa para o outro lado. Aí Gideão, atenção! Grupo 1, 5 mil. Aí alguns. De joelho. Os mais alegres, fazer assim. Se refrescando. Lado esquerdo. Grupo 2. Olha a diferença, amados. Aqueles lá se ajoelharam. O outro grupo, menor. Para o lado esquerdo. Deus permitiu. Quem foi que ganhou, hein? Estou sem um fonezinho aqui, não sei, né? Para ver se da próxima vez, tá? Quem ganhou foi o Senhor. Aleluia! Aleluia! Amado céu, se fosse qualquer um de nós e de escolher, como Gideão tendenciou a escolher. Preste atenção.
O grupo que se ajoelhou, que talvez nós identificá-lo como os espirituais que se ajoelham, eram, sabe quanto? 9.700 homens. O grupo que lamberam a água, os lambedores de água, 300. Aí Deus diz, manda voltar o de joelho. Oh, pastor, senhor, estava de joelho. Gideão, tem horas que não é o joelho que resolve, não. Tem hora que o joelho resolve, mas não é toda hora que o joelho resolve. Não é toda hora, amados, que só a nossa oração vai resolver a nossa situação. Porque tem hora que nós precisamos é marchar. E aquela peleja não era para quem estava, sabe, todo zen, Senhor, Senhor. Aquele povo já tinha passado 7 anos clamando ao Senhor e não saíam do canto. Agora é o momento de avançar. Era o momento de ir na frente, porque afinal de contas ali agora é o momento de luta. A oração já tinha passado, já tinha orado até demais. Não, Gideão, se eu for com esses aí, aqueles que ficam em casa só orando e não tem ação, só tem ora, mas não tem ação, eu quero os que têm ação. Eu quero os lambedores de água. Eu quero aqueles que são capazes de ficar atentos. Aquele que não perde o time. Aquele que estão vigiando, Gideão. Mas, pastor, mas a palavra de Deus diz que é bom orar. Temos que orar em todo o tempo, é verdade, amados. Mas ela não diz que tem que orar de joelho todo o tempo. Eu posso orar dirigindo, eu posso orar no banheiro, eu posso orar correndo na beira-mar, eu posso andar orando, caminhando na minha esteira. Eu posso orar em todo o tempo. Porque eu não posso fechar os olhos, senão eu bato, né? Ah, Senhor, o Senhor faz diferente, né? É verdade. É muito verdade. Amados do céu, sabe quantos sobraram? 300 lambedores de água. Gideão pega a espada agora. Ah, pronto. Vou mandar amolar, afiar 300 espadas. E quando Gideão estava lá vem Deus de novo. Gideão, sem espada. Oxente. Baixou de 1.200 para 300. Os espirituais ficaram para trás. E agora, sem espada, Senhor. Gideão, porque essa peleja é uma peleja espiritual. Não é na nossa força. E tem mais. E se eu der a espada nas mãos dele, depois que eles ganharem, eles vão dizer assim, eu tenho a força, nós ganhamos. Gideão, eu não divido a minha glória com ninguém. O nosso Deus é um Deus que não divide a sua glória com ninguém, amados. Então, Senhor, o que é? 2 armas, nunca foram usadas, novíssima. É igual a informática, né? Sempre está atualizada. Qual é, Senhor? Tá. Eu quero que você leve para essa peleja 2 coisas. Chifre de carneiro e um cântaro de barro. E dentro desse canto de barro, uma tocha de fogo. Mas, Senhor, Gideão, amado do céu, tem hora que a gente quer questionar com Deus. A gente quer ensinar para Deus, né? Gideão tentou durante toda a sua trajetória, mas Deus disse, não, Gideão, vá aqui, eu quero obediente até o fim, né? Tá bom. E tem mais, quando chegar no arraial, dentro do arraial, né? Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero todos os homens. Cântaro, vaso de barro na mão esquerda, chifre de carneiro na direita. Certo? Quando chegar no arraial, de noite, a Gideão ainda questionou. Será que ele quer mesmo que eu ganhe? Será que nós vamos ganhar mesmo? Aí Deus permite mais um Gideão passar por uma prova. Gideão vai. E aquele texto, não sei se vai dar para mostrar, que nós começamos, Juízes capítulo 7, versículo 15. Dá para projetar aí, dá? Juízes capítulo 7, versículo 19, aliás.
certo? Foi o texto de nossa introdução, diz assim: chegou, pois, Gideão, aí começou a nossa pregação, né? E os 100 homens com quem ele ia, estão lembrados agora, que vocês vão entender a mensagem? E as intermediações do arraial, ao princípio da vigília, que é 12 horas, tá certo? Havendo-se pouco tempo, antes de trocar as guardas, olha, presta atenção, tocaram as trombetas e quebraram os cantos que traziam nas mãos. Olha, aí Gideão, antes de quebrar os cantos, presta atenção, ele foi lá, aí viu os guardas rendendo um ao outro. E um contou uma história para o outro. Rapaz, eu tive um sonho. Foi. Rapaz, eu vi um negócio do céu, um pão, e esse pão dominava todo o povo midianita. Aí o outro midianita interpretou: rapaz, isso aí é Gideão. Ele vem dominar sobre isso. Preste atenção, querido. Deus é tão bom que Ele é capaz de revelar até pelo incrédulo, quando Ele quer revelar. Gideão voltou cheio do gás. Agora eu sei que a vitória é garantida no Senhor. Porque o Senhor revelou através dos midianitas, até através dos inimigos, que a vitória era dele. Diz o texto, ele foi com 100 homens. Por quê? Os 300 ele dividiu em 3 grupos. E esses 100 ficaram no meio do arraial. E lá, queridos, se juntaram enquanto os midianitas dormiam. Sabe o que ele fez? Com a mão direita, ele pegou, tocou a trombeta. Quando tocou a trombeta, aleluia, né? Quando tocou a trombeta, amado céu, os dormiocos midianitas, aí agora quebra o vaso com o chifre do carneiro, que era a trombeta. Pá! E quando quebrou, amado, o que é que tinha dentro? Fogo. Os midianitas acordaram ainda, meio dormindo, ainda no sono REM, saíram meio tonto, e com aquela fumaça, com aquele fogo todo, saíram tão, puxaram a espada e começaram a batalhar um contra o outro, que não via direito um que era o outro, acabou matando, de manhã não tinha nenhum para contar a história. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que tem o controle da vida e da morte. Ele tem a vitória, amados. Em nome de Jesus.